Alexandre, na nossa vida nós temos muitos desafios, muitas dificuldades e coisas a enfrentar, mas qual você acha que é o maior desafio da nossa vida? Cara, se a gente conseguir gravar esse vídeo, já tá bom demais. Tá difícil, viu? Vinheta, vai! Daniel, o que nós sabemos sobre One Punch Man? Bom, One Punch Man é uma série tanto de mangá como de anime, que iniciou com o mangá pelo One, que criou a roteirização e posteriormente foi realizada a arte pelo Yuzuki Murata. E é um mangá que tem uma arte magnífica e um roteiro muito legal, porque o objetivo dele é parodiar, não só satirizar, mas parodiar mesmo, brincar com o conceito dos shonen tradicionais, né, que são os mangás voltados a adolescentes do sexo masculino no Japão, que são aqueles mangás que normalmente tem muita pancadaria e aquelas coisas de superação, amizade, esse tipo de coisa, essas mensagens bonitas misturadas com muita luta e que sempre tem um personagem que vai crescendo na trama, que vai enfrentando novos desafios até alcançar um poder muito grande, né? Até alcançar o sonho que ele tinha, de acordo com os milhões de temas que existem nos mangás japoneses. E no caso do One Punch Man em especial, ele é um super-herói que tem um soco tão forte que derrota qualquer vilão com apenas um soco, né? Por isso o nome dele, One Punch Man, que é o homem de um soco. E isso faz com que ele viva uma vida entediada e sem graça, porque ele não tem ninguém à altura dele, então simplesmente não é legal ser um herói, já que tudo é fácil demais. Essa é uma das grandes sacadas do One Punch Man. Como foi falado, a arte dele é magnífica, mas não quando ele retrata o Saitama, que é o personagem principal, que é sempre retratado com cabeça de ovo, com mínimos traços, mas os outros personagens têm todo o refinamento da arte japonesa, né, do mangá. Sim, é muito engraçado, porque ele escolheu justamente um design muito minimalista pro personagem principal, que é carequinha, tem uma roupa de super-herói normal, e ele simplesmente fica andando pelas ruas sem nenhuma expressão, com a cara de morto, e ele vive entediado, né? Enquanto que os vilões são monstros gigantes, cheios de escamas ou trajes robóticos, e coisas assim altamente complexas. Ou alguns heróis também são ciborgues ou robôs e tem trajes ou musculosos e tal, enquanto ele é só um cara bem magrinho e careca, né? Não, e até a própria origem dele, que não faz o menor sentido, que ele resolve fazer 100 flexões todo dia e correr 5 km. Os caras perguntam pra ele, o que você fez pra ser tão forte assim? Aí ele, não, eu não lembro mais dos números lá, mas é como se ele falasse, não, eu fazia tantas flexões por dia, tantas abdominais, não sei o que, corria tantos quilômetros, e aí agora eu passei um ano fazendo isso e agora eu sou o cara mais forte do mundo. Ou então a motivação dele, né? Por que você quer ser herói, né? Que normalmente você pensa em um Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. O Capitão América defender o país dele, ou o Batman vingar as mortes dos pais. O Saitama não, é porque ele quer fazer alguma coisa. É por diversão, ele fala até assim, sou Saitama, herói por diversão, né? Quando ele se apresenta às vezes, sendo que nem se diverte mais. E eu acho que esse é o mote principal que torna também essa série de animação e a revista tão legal. É que ele não é simplesmente uma piada, não é só uma coisa pra você achar engraçado, o fato de ele ser um cara entediado que derrota todos os vilões. Mas esse é, na verdade, o drama dele, né? O que eu gosto de chamar de paradoxo da força. Que é justamente o fato de que o ser humano, quando ele alcança uma força muito grande, um poder muito grande, ou ele alcança tudo que ele já sonhou, quando ele tem recursos demais, enfim, quando ele tem demais, parece que falta mais. Então, é como se o ser humano ele nascesse para viver insatisfeito, ele nascesse procurando alguma coisa que ele não possui. E se ele encontra tudo que ele supostamente queria, aquilo não tem mais graça. Então pra ele é assim, quando ele era fraco, o que ele queria era ser forte, era ser um herói, era ser uma pessoa que ajuda a sociedade. E quando ele finalmente consegue, aquilo ali perde a graça. Porque ele é tão bom que ninguém tá nem perto dele, não tem nenhum desafio. A gente vê isso muito no dilema de como escrever personagens hiperpoderosos, como por exemplo a gente vê muito recorrentemente como escrever uma boa história do Superman. Afinal, um personagem muito bondoso, muito poderoso, que sempre faz o certo. Afinal, como lidar com um personagem desse jeito em histórias?
é um dilema muito difícil, né? Porque as pessoas, elas gostam de ler sobre alguém que seja relacionável para elas, sobre alguém com que elas consigam compreender e se sentir de alguma forma projetadas ali, né? Então, você pegar um personagem super poderoso como o Super-Homem é um desafio para você tornar ele humano, que é o que tentaram fazer até no filme do Zack Homem... Snyder. se tentaram fazer no filme do Homem de Aço, em que ele é inclusive perseguido pela sociedade, depois que no Batman vs Superman, né, posteriormente, depois que ele destrói a cidade numa luta com como é o nome do vilão? Zod. Com o Zod. E aí o pessoal picha questionando, ele é um deus ou é um homem, se ele é realmente bom pra eles, né? Porque ele é tão poderoso que ele é incontrolável. E elas não conseguem compreender os próprios dilemas dele. Mas eu acho que é justamente isso que torna o Super-Homem um personagem tão legal quando ele é humanizado. É que o dilema dele é justamente esse. Acho que não à toa que as belas histórias são justamente essa, onde o Super-Homem se reconecta com a humanidade. A gente pode pensar, por exemplo, no Rei do Amanhã, do Mark Waid e Axel Ross, ou então Para o Homem que Tem Tudo, do Alan Moore e Kurt Swan. E é claro, a magnífica obra Grandes Astros Superman, do Grant Morrison e Frank Quitely, que ele mostra justamente o lado humano, por que o Super-Homem escolheu viver com a humanidade. E sempre são histórias espetaculares. Essa questão que a gente falou do Super-Homem é uma dificuldade semelhante no Saitama, no One Punch Man, que é descrever um personagem que é forte demais e ainda assim trazer algum recurso narrativo que torne a obra interessante, né? E isso é uma coisa que tem até um vídeo do Wisecrack que fala sobre a filosofia do One Punch Man, e uma das coisas que eles falam é sobre um livro que eu vi na minha pós-graduação também, que é o Story, do Robert McKee, que é um vídeo que fala sobre como você produzir uma boa história. E uma das coisas principais assim, que permeia todo o livro, e que ele fala nas palestras dele também, é que toda história precisa de conflito. Então ele diz que você só vai conhecer o personagem quando ele age sob pressão, quando ele está numa situação que é alheia à vontade dele, ou que ele não pode controlar, ou que está fora da zona de conforto dele. É ali que você vai saber como o personagem realmente se porta. E o Saitama, ele não tem isso, né? O personagem principal de One Punch Man, porque as coisas nunca fogem do controle dele, já que ele sempre é mais forte e ele pode, portanto, controlar tudo e todos que estão ao redor dele. Assim, pelo menos os vilões, né? Pelo menos aqueles que ameaçam a vida ou a integridade dele. E aí, para um espectador à primeira vista, que não conhece bem a obra, entenderia que ele tem um problema de storytelling, né? Um problema na narrativa por não existir esse conflito. E o Maki, ele vai dizer que existem duas formas de prender a atenção também dentro de uma história, que são a curiosidade e as emoções. Aí como é que você vai mexer com as emoções das pessoas colocando um personagem que você não tem incertezas sobre ele? Como é que você vai mexer com a curiosidade da pessoa se ela já sabe o que vai acontecer, se ela já sabe que ele vai vencer? E é por isso que essa é uma obra tão subversiva. Inclusive, Robert McKee é um dos grandes consultores de roteiro em Hollywood. Os cursos dele são famosos e atraem milhares de estudantes interessados na arte de escrever um bom roteiro. Ele até acaba fazendo uma participação especial no filme adaptação do Spike Jonze, o mesmo diretor de Ela, Onde Vivem os Monstros, e que é o John Malkovich. Ele é interpretado pelo ator Brian Cox, e ele dá alguns conselhos para um roteirista da história que está travado no meio do impasse para como continuar a trama. Para você ver como o cara é considerado, né, no mundo do cinema. E ele tem justamente essa ideia de que o conflito ele é essencial para a trama, que você precisa atiçar a curiosidade, as emoções da pessoa, como a gente falou, você precisa fazer com que ela deseje ver mais, né? E o conflito seria a base disso tudo, o que está até presente também na jornada do herói do Joseph Campbell, né? Que é aquela famosa ideia de que o herói ele passa por uma jornada etapas, padrão, né? De etapas que acontecem com ele durante a história, começando ele estando no seu habitat natural ali, né? No seu local de origem. E aí ele vai ter justamente um conflito que o impele a tomar uma ação diferente do usual. A gente vê isso, por exemplo, no obra máxima do George Lucas, que inclusive o Joseph Campbell foi um dos consultores, que ele vai chamar o primeiro passo, é o chamado para a aventura. Quando o Luke é chamado de Tatooine para embarcar junto à Aliança Rebelde. Aí depois a gente vai ver, ele é depois escoltado por um mentor, que também é outro passo da jornada do herói, por Campbell, no caso Obi-Wan Kenobi. Vai ter passado pelo que ele chama de por dentro da barriga da baleia, que é o momento de baixa do herói, onde ele se encontra derrotado, que é, por exemplo, em O Império Contra-Ataca. Aquele dilema, né, que a Darth Vader parece vencedor do confronto. E até dar a reviravolta final. E aí ele retorna com o Elixir, né, que é justamente
algo metafórico ou concreto que vai trazer a solução para o problema, que vai resolver, que vai trazer a paz, por exemplo. Enfim, que no caso é a derrota do Palpatine, né, e do Darth Vader ao mesmo tempo. Que traz finalmente a vitória da Aliança Rebelde. Então, assim, essa questão toda do One Punch Man, em relação à contação de história, é uma coisa que eu até chamei... Ele faz uma meta-referência, né? Porque ele traz um herói que vive esse problema, que é o problema de não ter conflito, e esse é um problema também de recurso narrativo, a ausência de conflito que transfere ao leitor a dificuldade de conhecer a obra. Mas essa não é um problema real da obra, porque a genialidade dela está justamente que os conflitos eles são apresentados de outras formas, e não da forma mais usual, que seria eles se superando através da força. Mas eles são apresentados, por exemplo, nos personagens secundários, que são personagens muitas vezes altamente carismáticos. Na sociedade lá do One Punch Man não existe só ele de herói, existe uma associação de heróis, né, se eu não me engano é esse o nome, em que as pessoas competem por rankings de acordo com o nível de heroísmo deles, dos feitos que eles realizam, da força deles. Então tem o rank S, que é o mais alto, os rankings A, B, C, que são cada um mais inferior que o outro, né? Essa é uma das melhores cenas, que o Saitama ele consegue a pontuação máxima em nível de poder. Só que ele bomba todos que ele tem que fazer uma prova escrita, onde ele tem que provar que merece ser herói e ele sempre bomba. Não, e aí tem aquele personagem que é maravilhoso, que é o King, né? Que aí já é meio spoiler, não sei. Fica tão avisados. Se quiser você pula uns 30 segundos. Que o King, na verdade, ele é um personagem que sempre aparece depois que o Saitama derrota o personagem. Então, na verdade, todos os créditos de super-herói que deveriam ir pro Saitama, o King pega pra ele. Isso, e aí as pessoas acham que ele é o homem mais forte do mundo, tanto que ele é um dos heróis mais famosos do mundo, sendo na verdade é um covardão, que só fica jogando videogame. Só fica testado quando ele tem um monstro avistado na era, porque ele sabe que o Saitama vai aparecer, derrotá-lo com apenas um soco. E toma os créditos. Pois é, mas aí a genialidade da obra, como eu estava dizendo, é justamente isso. Ele tem personagens secundários, alguns como o Kamen Rider, por exemplo, que é um ciclista que luta com vilões, que ele é muito fraco, mas ele exibe assim, um caráter tão forte de se doar pelas pessoas, se sacrificar mesmo contra vilões muito mais fortes que ele, que você fica animado e com medo de ele morrer, de ele ser derrotado. Você tem outros personagens que são muito fortes, mas que às vezes mesmo assim não conseguem derrotar os vilões que aparecem, como o próprio Cyborg, o Genos, né, que é o Cyborg que anda com o Saitama. É o parceiro do Saitama. Que considera ele o mestre dele, apesar de estar num nível superior a ele no ranking dos heróis, né? E que é uma pessoa também de um caráter invejável, que sempre quer salvar a todos e proteger a sociedade, e que luta até o fim. E aí você sempre tem uma cena catártica, né? Uma cena em que traz aquela satisfação, aquela emoção final, que é quando o Saitama chega nos lugares que o vilão tá e destrói eles com um soco. E essa cena é meio que um anticlímax, né? Porque você vê toda a luta que deveria chegar a um momento de superação numa história normal, em que alguém tira uma força, sabe-se lá de onde, lembra de um ensinamento do mestre. Aquela coisa do Cavaleiro do Zodíaco, que o Seiya queima o cosmo como nunca queimou antes e dá aquele soco. Né? Que o cara pensa numa técnica nova, faz o impossível, o Rock, usa todas as suas forças. Em Rock, né, que ele apanha até não poder mais, aí no final dá um cansa o outro, né? Cara. Pois é, mas o que acontece não é nada disso. Não tem uma superação, não tem a vitória do mais fraco sobre o mais forte, aquela questão da pessoa se superar, não. Na verdade, todo mundo que é mais fraco perde mesmo. O vilão, quando vai matar todo mundo, aí chega o Saitama, dá um soco nele e o cara simplesmente explode ou alguma coisa assim. E esse é o final das histórias. Mas isso torna a história tão divertida, primeiro pela quebra de expectativa, né? Como mesmo assim dá uma catarse pra você saber que aquele cara finalmente foi derrotado, mesmo você sabendo que ele vai chegar lá e derrotar o cara, né? E além disso, tem um outro conflito na história, que é o conflito interno do próprio Saitama, que é justamente a dificuldade de ter uma vida sem propósito. De ele saber que ele é um herói, que aquilo ajuda as pessoas, mas aquilo não satisfaz mais a ele, e pra ele aquilo não tem mais graça, não tem mais sentido, não tem mais, não gera uma tensão que motive uma felicidade. E é muito engraçado isso. Não, a gente pode ver, por exemplo, a dificuldade de criar conflitos com personagens, voltando à ideia do Superman, mas personagens ultra poderosos ou que têm poderes quase divinos, como por exemplo o Beyonder, que é o motivador da Guerra Secreta dos Quadrinhos. Ele é um ser super poderoso, pode criar tudo,
o que é que ele resolve fazer? Reunir heróis e vilões pra botar eles pra brigar. Qual é o sentido disso? Ou seja, na verdade, todos os conflitos da Marvel, tipo, grandes conflitos, na verdade, seriam só uma coisa manipulada por ele. Aí uma última questão ainda sobre o Saitama é que ele é relacionável. Apesar de ele ser super forte, ele é relacionável pela vulnerabilidade dele em outros assuntos. Apesar de ele ser uma pessoa em tese bem resolvida, mas você vê que ele fica com raiva quando ele é subestimado, que ele fica chateado quando as pessoas não percebem que foi ele que fez alguma coisa, e que ele tem dificuldade de sociabilidade, de reconhecimento. E isso é uma coisa que qualquer pessoa já passou, qualquer pessoa já fez alguma coisa que ela acredita que foi boa, que foi útil e não foi reconhecida por aquilo. Toda pessoa já teve alguma dificuldade de socializar com alguém que não a compreendia, não compreendia suas dores, suas lutas, e essa é uma graça muito grande do personagem. Ao mesmo tempo que ele, muitas outras vezes, é muito cínico e muito casual, assim, né? Ele chega, assim, um monstro gigante que tá destruindo metade da cidade, aí ele dá um murro nele enquanto tá indo comprar um iogurte, entendeu? É uma coisa, assim, muito tranquila na vida dele. Não, isso é talvez o único fiapo de identificação que a gente tem com alguém como Saitama. E até nossa própria dificuldade em tentar projetar o que seria essa vida completa, né? Acho que não é à toa que, por exemplo, boa parte das representações do Além-Vida, que teria essa compreensão, a gente não tem uma representação fidedigna, ou então muito primária. A gente pode pensar, por exemplo, no paraíso cristão, que a gente só tem uma ideia, onde as pessoas boas estão indo. Sim, mas vai fazer um quê? Ou Valhalla, né, onde os guerreiros estão lutando eternamente. Sim, mas e aí? Sim, mas justamente eu acredito porque a gente também não consegue conceber dentro da nossa vida, no momento que nós estamos falhos e sempre desejando algo, alcançar a perfeição, né? Para nós a perfeição ela é inexistente, ela não faz sentido agora. E a gente entra aí numa situação muito interessante de se discutir, que é justamente o que é que move o ser humano, né? E assim, a gente, por exemplo, em The Good Place, uma das respostas que se traz para isso, para o que é que faz uma pessoa boa, ou então o que é que move uma pessoa a seguir adiante na sua vida, a não desistir de fazer algo de importante. Em um determinado episódio, se eu não me engano, acho que na terceira temporada, quando eles... O Tid, ele retoma a tese dele a respeito da natureza humana e ele acredita que são justamente os relacionamentos humanos, os condutores da sociedade, do bem e da continuidade da vida das pessoas. Porque nos relacionando a gente tem um motivo para continuar e para fazer o bem para outros e para entender como essa outra pessoa tem empatia. Já dentro dessa perspectiva até do storytelling puxando para a vida real, a gente vê que as pessoas elas gostam de desafios, né? Parece que elas gostam de alcançar expectativas e criar novos, né? Como disse uma vez a presidente Dilma Rousseff, né? Você alcança a meta e aí você dobra a meta. Porque simplesmente alcançar a meta e ficar parado naquela meta não nos é o bastante. A gente gosta de crescer mais. Então, ver uma história que não tem desafios é frustrante por causa disso. Por isso que a história ela apresenta os desafios de outra forma, com os personagens secundários, os desafios internos do próprio personagem, com seus próprios sentimentos. Porque se ele colocar simplesmente um personagem que a única coisa que acontece seja ele derrotar com um soco todos os vilões e ele não gerasse algum tipo de identificação ou emoção nessas histórias até chegar a esse ponto, a gente logo ia se cansar também dessas histórias. E do mesmo jeito a vida dele é entediada porque ele não tem desafios. E isso você pode observar em muitos aspectos da nossa vida, não só no aspecto profissional ou no aspecto de sonhos, mas, por exemplo, você assistir uma partida de esporte. Hoje em dia na NBA tem um time que é o Golden State Warriors, que muita gente reclama que é um super time e que estragou a liga porque ele é forte demais. E a gente já está vendo que os outros times estão crescendo e ficando melhores para poder brigar pau a pau com esse time. Por quê? Porque parece que quando tem alguém que é muito superior a todo mundo, as pessoas não acham graça em ver isso. É muito mais legal você ver por exemplo, as partidas de Natal da NBA sempre são entre dois times muito fortes e rivais. Porque é legal você ver as pessoas competindo. O esporte é uma competição, então não tem graça você ver um time ganhando com o dobro de pontos do outro. Tem graça você ver um jogo que é próximo. E da mesma forma a gente pode ver
sei lá, em outras partes da cultura pop, né? Não, e a gente vê isso, na verdade, o exemplo do esporte é ótimo, por ver como isso, na verdade, é cíclico. Pegando o próprio exemplo da NBA, a gente vê, por exemplo, o time do Boston Celtics dos anos 70, o Los Angeles Lakers dos anos 80, o Chicago Bulls dos anos 90, são super times, mas uma hora eles são alcançados e superados e iniciam uma nova dinastia. É sempre nessa coisa do desafio, como você vai batê-los. Tem aquele técnico do Phil Jackson, que é o Sexta Zens. Tem um livro justamente disso, que como você trabalhar com uma equipe que é perfeita. E o Phil Jackson trabalhou com o Michael Jordan, né? Com o time do Michael Jordan, que ganhou 6 campeonatos, trabalhou com o time do Shaquille O'Neal, que também ganhou 3 campeonatos seguidos. Como manter esse pessoal ainda motivado, né? Querendo mais desafios, quebrar mais recordes. E aí também a gente pode ver, por exemplo, em filmes, que muita gente não acha mais graça em filme que só tem pancadaria sem história, ou que simplesmente todos os personagens são tão fortes que... Por exemplo, Transformers, né? É uma série de filmes que é muito criticada hoje, porque é basicamente explosões e destruição. E robôs se porrando. E aí você não vê um desafio, uma coisa que te motive, uma emoção por trás, que te leve, uma curiosidade, que te leve a realmente se importar com aquilo. É como se aquilo tudo não tivesse importância. É tão grandioso que não tem mais importância. Não à toa que o destaque que os filmes da Marvel têm recentemente, que conseguem infiltrar um padrão que é não apenas humano, mas também de história interessantíssima. A gente pode ver, por exemplo, os últimos filmes do Capitão América, que conseguem lidar também, não só um idiota vestido com a bandeira americana, mas você consegue se importar com esses personagens. Sim, e agora com Guerra Infinita, né? Você tem a dor da derrota, você tem personagens que não são super poderosos, mas não são o bastante, entendeu? E essa é a graça, é você ver a dificuldade, você vê tudo sendo as mil maravilhas, o mar de rosas, né? Por isso que o Maqui fala tanto, sem conflito não tem história. Porque é verdade, como é que você vai... O problema é que o conflito pode ser mais amplo do que uma pessoa primeiramente pode imaginar, mas ele vai existir de alguma forma, exceto assim em casos muito específicos e extraordinários. Outros exemplos são, por exemplo, jogos de RPG. Imagina, pelo menos eu me divirto muito mais quando eu estou subindo de nível, ganhando os itens e ficando mais forte, derrotando personagens cada vez mais fortes, do que se eu chegar no nível máximo e eu sou mais forte que todos os personagens, eu mato eles com espadada. Tipo, não tem mais graça, entendeu? A quest é mais importante. Isso. E aí tem aquela famosa frase, né? It's not the end, it's the journey, not the end, né? É a jornada, não o fim. Mas, querendo ou não, essa frase é verdade. O que importa mesmo é o caminho que você está perfazendo até você chegar no seu objetivo, e não o objetivo. Porque quando você chegar, você vai querer alcançar outro objetivo. E até tem outro personagem que me lembra muito o Saitama nesse aspecto, só que ele tem a sorte de ter desafios, que é o Goku, né? Que no Dragon Ball Z, ele se torna muito forte, então ele fica sempre procurando pessoas mais fortes. E quando ele acha, isso tem a ver também com a alma dele de Saiyajin, né? Com a natureza dele de querer sempre lutar com alguém mais forte, porque eles são um povo guerreiro. Mas ele quando ele vê o Vegeta, depois quando ele encontra o Freeza, a primeira coisa que ele pensa é, caraca, vai ser divertido. Ele fala às vezes assim, eu queria lutar com ele de novo, quando ele vence o Majin Buu, né? Aí ele deseja que ele retorne como uma pessoa boa, mas com o mesmo poder, que é o Ubi, né? Que até volta no final do Z e aparece no Dragon Ball GT. Porque ele quer que ele possa lutar com ele sem o risco dele matar todo mundo que existe, né, e tal. Mas porque ele quer ter esse desafio de alcançar uma pessoa que é superior a ele. E realmente acho que a graça é essa. A gente pode atar com o começo do nosso vídeo, que com a própria filosofia zen budista, sobre o que não importa, né, derrotar uma pessoa, mas você se aperfeiçoar em sua técnica, seja o que for, uma técnica de fazer um bom chá, ou uma técnica de manusear uma espada samurai. Caramba. E por falar nisso, uma outra coisa que se pode dizer que move as pessoas é a transcendência, né? Não por acaso a gente tem diversas vertentes religiosas que todas apontam para uma justificação externa de objetivo, né? Justamente porque acredito que o homem ele não quer estar limitado às pequenas coisas aqui, que, assim, claro que os detalhes são importantes e são belos, mas o homem ele quer alcançar algo mais, algo além. É como se a gente já nascesse com um desejo
por algo que a gente ainda não conhece, sabe? E a gente sempre está procurando alguma coisa que nos planifica, que nos vai mostrar, né? Sabe, isso é uma das coisas que eu mais gosto do filme do Interestelar, do Christopher Nolan. O desafio de conhecer mais, de ir além, de ir onde ninguém conhece e voltar e trazer a conhecimento. Pois é, e algumas pessoas tomam isso por meio da espiritualidade, outras por meio do conhecimento, outras por meio de desafios profissionais, outras por desafios relacionais. Mas eu acho que, querendo ou não, é impossível você negar que o ser humano ele sempre está à procura de algo. Ele nunca está parado. Quando ele está parado é como se ele estivesse morto. A vida não faz sentido. E por isso, alcançar tudo, ter o poder supremo, eu acho que não teria graça, sabe? É por isso que a gente não consegue... A gente espera até um céu perfeito, que a gente não consegue viver a perfeição aqui. E é justamente se aperfeiçoar todo dia que é a graça dessa vida terrena. O Ayrton Senna, o campeão de Fórmula 1, tinha uma frase que eu acho maravilhosa, que é: chegar na perfeição é impossível. Se aproximar cada vez mais dela, não. Eu acho que com isso dá pra gente encerrar pensando nisso, né? Todos nós estamos em busca de algo e todos nós podemos nos aperfeiçoar todo dia. E eu acho que é isso que o Saitama queria. E a frustração maior dele é justamente que ele não tem mais como se aperfeiçoar. Ele pode fazer o que for, ele já é o ser mais poderoso que existe, pelo menos até onde eu li no mangá, né? Mas a gente pode se aperfeiçoar conseguindo mais visualizações no vídeo do YouTube. Com certeza. E também podemos aperfeiçoar fazendo 100 flexões, 100 abdominais todo dia. Tente você também e se torne o ser mais poderoso do universo. E aproveite também pra Curta esse vídeo. curtir esse vídeo aí, dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e essas coisas todas que você já sabe. Acione o sininho no alto, para quando você tiver um novo vídeo você ser notificado. É isso aí. Valeu. Olá. Em um mundo paralelo, o One Kick Man é a única esperança de uma sociedade assolada por monstros diariamente. Ao seu rei do mundo! Desci! Que é isso aí? Ahá! Para, papá!